Se você entender esses 10 princípios, então a adequação LGPD não vai ser um problema para você. Por que eu falo isso? Porque a LGPD tem uma racionalidade e ela está toda baseada na proposta de proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e também do livre desenvolvimento da pessoa natural. Então, toda a lei foi pensada visando a garantir primordialmente esses 3 direitos e entendendo os princípios nos quais a lei se pauta, a adequação fica mais fácil, porque fica claro o caminho que você está seguindo com todas aquelas medidas requeridas pela LGPD. Então vamos lá. A LGPD traz 10 princípios. Esses princípios são: número 1, finalidade. O princípio da finalidade, ele nos convida a pensar sobre o porquê a gente está coletando e tratando aqueles dados. Ou seja, acabou o tempo, e é isso que a lei busca, que a gente coleta dado à torto e à direito para depois, numa atividade empresarial, pensar o que vai fazer com esses dados. Então, ela já chama a um planejamento. Pensa o que vai ser feito com esses dados, qual a finalidade desse tratamento e informa ao titular essa finalidade. 2. Adequação. Esse princípio se trata de garantir que o tratamento seja feito de acordo com a finalidade informada, ou seja, de uma forma adequada, de forma que esteja apta a cumprir a finalidade, inclusive no que tange ao contexto de tratamento, ou seja, tudo tem que se encaixar. 3. Necessidade. Esse princípio clama para que sejam coletados somente os dados minimamente necessários para a realização dos fins propostos. Ou seja, se você tem uma atividade empresarial em mente, para a execução dessa atividade empresarial você precisa dos dados X e Y, esse princípio clama para que você não colete os dados Z, que você só se atenha àquilo que de fato for necessário para o seu planejamento, a sua finalidade, a sua necessidade. 4. Livre acesso. O titular de dados tem o direito de fazer uma consulta gratuita e facilitada da forma e da duração do tratamento dos seus dados. É direito deles, então nada de criar burocracias e impedimentos aí. 5. Qualidade dos dados. A qualidade dos dados está muito relacionada à finalidade, ou seja, você só vai conseguir cumprir a finalidade pelas quais você coletou esses dados, se eles forem exatos, precisos, atualizados. E isso também está muito relacionado ao princípio da necessidade. Qual é a necessidade para a finalidade informada de dados desatualizados, por exemplo? 6. Transparência. Deve ser garantido ao titular de dados as informações claras e facilmente acessíveis sobre 1. Se há o tratamento e 2. Quem são os agentes de tratamento. 7. Segurança. Devem ser utilizadas medidas técnicas e administrativas a fim de garantir a segurança dos dados pessoais, seja de incidentes ou seja de destruição, perda, eliminação ou até mesmo de atos ilícitos. 8. Prevenção. A LGPD clama por uma conduta preventiva e não reativa. É por isso que a maioria das boas práticas são medidas organizacionais que se mostram aptas, que se mostram como escudos a proteger os dados pessoais. 9. Não discriminação. O tratamento, a coleta e o tratamento de dados pessoais devem ser usados de forma que respeitem todos os indivíduos, sem exceções. 10. Responsabilização e prestação de contas. Aqueles que coletam e tratam dados pessoais devem não só adotar, mas também estar aptos a demonstrar que possuem medidas técnicas e administrativas adequadas ao cumprimento das normas de privacidade e proteção de dados. Nesse vídeo, então, a gente pontuou os 10 princípios trazidos pela LGPD. Olhando para ele de uma forma holística, trazendo em cotejo com as medidas técnicas e organizacionais que tem na lei, a gente consegue entender qual que é a racionalidade, o que a LGPD pede de nós enquanto agentes de tratamento.
Então, fica mais fácil de a gente entender o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo e de quais formas a gente vai fazer. O mais legal de tudo isso é que, compreendendo esses princípios e aplicando, a gente promove uma sociedade mais justa, tanto para aqueles que empreendem, tanto também para os titulares de dados que têm os seus direitos fundamentais e a sua autodeterminação informativa respeitada. Então, se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, esmaga o botão de like e se inscreve no canal. Até a próxima!